Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Geografias Fluente. Hoje eu quero abordar um tema com vocês que não é um tema próprio da geografia. É um tema muito mais abrangente, muito mais amplo, que é a questão da natureza humana. Basicamente pode ser resumida nos seguintes termos. Será que nós, seres humanos, nascemos com alguma essência pré-definida? Será que nós nascemos bons? Ou será que nós nascemos maus? Ou ainda, será que nós nascemos nem bons nem maus? Será que é o ambiente social em que vivemos que vai definir a nossa maneira de agir no mundo, a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros? A ideia para esse vídeo, ela veio de um post que eu fiz no meu perfil no Instagram, indagando, questionando os meus seguidores em relação a isso. E, para minha surpresa, muitas pessoas interagiram, muitas pessoas responderam lá nos comentários, e eu tinha prometido que, se isso acontecesse, eu faria um vídeo expondo um pouco sobre o tema, sobre a questão. Então, promessa é dívida, né? E o combinado nunca é caro. E antes de nós começarmos a tratar do tema propriamente, eu queria pedir para você que está assistindo ao vídeo, que já curta o vídeo, que já comente aí, deixe qualquer comentário em relação ao assunto, e peço também para que você se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Vamos lá! Bom, eu queria primeiro fazer uma advertência que eu acredito que seja importante, que é a seguinte: esse tema, como tantos outros temas, ele não está restrito, não está cativo, digamos assim, do domínio da filosofia, que é o campo a partir do qual eu vou apresentar aqui o tema. Esse tema é um tema que ele transpassa todas as dimensões da existência humana, então, e do conhecimento humano. Então ele é um tema que, por exemplo, está presente no domínio da religião. Todas as religiões oferecem uma resposta para essa questão. Também é um tema que está presente no domínio do senso comum, do conhecimento prático. E eu digo mais, cada um de nós, ainda que talvez não tenha parado para pensar de forma mais organizada, mais sistemática em relação à natureza humana, cada um de nós tem uma concepção mais prática ou dada pela intuição em relação a isso. Se você parar para pensar, aí você verá que você tem já uma ideia. E essa é uma questão assim, extremamente ampla e complexa, né? E como toda grande questão filosófica, ela não tem uma resposta única. Então, mesmo dentro da filosofia, existem diferentes respostas para essa questão, de acordo com cada pensador ou pensadora, de acordo com cada corrente filosófica ou sistema filosófico dentro do qual esse conhecimento foi produzido. Então, o objetivo do vídeo aqui é apresentar para vocês um pouco do que alguns pensadores disseram, escreveram em relação à natureza humana. É claro que não vou esgotar o assunto, mesmo porque já desde o surgimento, desde a gênese da filosofia, né, há mais de 2.500 anos atrás, essa questão já era uma questão central no pensamento de muitos filósofos. Mas eu queria abordar com vocês aqui o pensamento de alguns filósofos da modernidade, principalmente, que é quando essa questão ela passa a ser uma questão central. Na Idade Moderna começa um debate muito acalorado, uma polêmica muito grande em relação à natureza humana, e essa discussão toda ela ocorre entre pensadores que ficaram conhecidos como contratualistas. O que eram os contratualistas? Eram pensadores que, de alguma maneira, eles acreditavam que teria havido um estágio pré-político, né, e até pré-social, digamos assim, um estágio anterior ao surgimento do Estado enquanto forma de organização política da sociedade. E esse estágio, essa etapa prévia, vai receber o nome de estado de natureza. Em algum momento as pessoas se reuniram, em algum momento as pessoas resolveram abrir mão de uma parte da sua liberdade para que elas pudessem ter em troca algumas garantias, alguns benefícios da vida politicamente organizada a partir de um Estado. Então, essencialmente isso é o que nós chamamos de contratualismo, né? Mas dentro dessa corrente, dessa grande corrente filosófica, os pensadores se dividiam em dois campos. Olha que interessante. O cerne dessa divisão, o critério de divisão era exatamente o seu pensamento em relação à natureza humana. Então, de um lado, nós temos pensadores que adotavam uma perspectiva extremamente pessimista em relação à natureza humana, e de outro lado, pensadores que adotaram uma perspectiva extremamente otimista em relação à natureza humana. No primeiro time, nós temos pensadores como, por exemplo, Maquiavel e, principalmente, o mais proeminente entre eles, Thomas Hobbes. Eles acreditavam que
O homem, ele é mau por natureza. O homem nasce já egoísta, o homem nasce inclinado à violência, o homem nasce inclinado à mentira, à falsidade, o homem é individualista por essência. Então, o homem, claro, o homem aqui no sentido de ser humano, né? Os seres humanos, se eles tiverem total liberdade, eles praticarão o mal, porque é da natureza humana essa dimensão, né, da maldade, do egoísmo, da violência, enfim. E é claro, tanto Maquiavel como Hobbes, eles estavam justificando a existência de um tipo de Estado específico que é o Estado absolutista. Então, é preciso que o Estado ele seja absoluto, que o soberano tenha poder absoluto sobre seus súditos. Por quê? Porque esses súditos eles são essencialmente maus, eles são ruins. E você há de convir comigo que tem pessoas que se esforçam bastante para dar razão para Maquiavel e para Hobbes, né? Tem pessoas que realmente nos levam a acreditar que o ser humano não tem jeito, que o ser humano, se puder fazer a maldade, ele fará. No outro time, então, existem os contratualistas que têm uma perspectiva muito mais otimista, muito mais positiva em relação à natureza humana. E aí eu poderia citar para vocês John Locke, por exemplo, e principalmente Jean-Jacques Rousseau. Então, esses pensadores vão dizer, não, o homem ele é essencialmente bom, o homem nasce bom, mas a vida em sociedade, é o processo civilizatório que vai deturpando, que vai corrompendo essa natureza, vai maculando essa natureza humana e essa bondade. Rousseau vai localizar justamente no surgimento da propriedade privada o início desse processo de degradação da natureza moral ou ética do homem. Veja que interessante isso, né? E Rousseau vai usar como exemplo os selvagens, entre aspas, né? Aqueles habitantes do Novo Mundo que ainda não tinham um Estado, que ainda não viviam numa sociedade organizada politicamente. Né? E ele vai dizer, olha, esses selvagens, eles são pessoas boas, eles vivem em harmonia entre si, vivem em harmonia com a natureza. Mas perceba que tanto uns quanto outros dentro do contratualismo, né, tanto aqueles que viam o homem de forma negativa, quanto aqueles que viam o homem de forma positiva, eles retiram do homem aquilo que o homem tem de mais exclusivo, que é justamente a sua liberdade. Então, não existe liberdade na natureza em geral. Veja, não existe nenhum animal que seja livre. Por quê? Porque todos os animais não humanos, eles agem de acordo com o seu instinto. Então, um leão, por exemplo, ele não pode, estando com fome, decidir não comer. Ele vai comer a sua presa, né? Se ele tiver a possibilidade de fazer isso. Um pássaro não pode decidir não voar. Ele vai voar. Ele não pode simplesmente, num dia ensolarado, hoje eu vou caminhando. Ele não pode fazer isso. Só nós, seres humanos, é que podemos deliberar em relação à nossa conduta. E é por isso que só nós somos passíveis de um julgamento ético ou moral. Um cachorro que escapa da coleira, por exemplo, e morde alguém na rua, morde uma criança, ele não pode ser julgado do ponto de vista moral. Agora, uma pessoa, né, que pratica violência contra outra, ela está passível de um julgamento moral. Por quê? Porque ela poderia não ter praticado a violência. É muito interessante a gente notar, por exemplo, né, no pensamento de Aristóteles. Aristóteles vai dizer o seguinte, nós não nascemos com essa dimensão ética e moral. Ela tem que ser trabalhada, né? Então, nenhum ser humano nasce, nenhum bebê nasce virtuoso. A virtude vem do hábito, a virtude vem da prática ali, ó, constante, como as atividades físicas também, né? Ninguém pode ter um corpo sarado se não pratica atividades físicas regularmente. E da mesma forma, ninguém pode ser virtuoso se não exercita a virtude. Já fazendo um outro salto, né, e chegando novamente à Idade Moderna, já passando para a Idade Contemporânea, nós temos um pensador que é central nessa discussão, que é um alemão chamado Immanuel Kant. Né? Kant, então, vai recuperar essa dimensão da liberdade do homem. Ele vai dizer, olha, o homem, ele é livre. E a sua liberdade consiste justamente em agir na contramão do que o inspira, os seus instintos. Né? Ele vai chamar isso de desejo. Então, nós somos livres não porque nós podemos fazer tudo o que nos dê na telha, né? Podemos agir de forma completamente irresponsável, de forma completamente inconsequente. Não. Nós somos livres justamente por quê? Porque nós, ao contrário dos outros animais, podemos agir na contramão do que
os nossos apetites, as nossas inclinações mais instintivas, animalescas, nos fariam agir. Então nós podemos agir por vontade, ele vai diferenciar desejo de vontade, né? Então nós temos um livre-arbítrio, e veja aí a influência cristã no pensamento de Kant, né? A influência da teologia cristã. Nós podemos então decidir agir diferente. E aí ele vai também propor a ideia de imperativo, né? Os imperativos morais, imperativos hipotéticos, né? Que são aqueles em que, de acordo com as circunstâncias, eu posso optar a agir de uma forma ou de outra, e os imperativos categóricos, ou seja, em todas as circunstâncias eu devo agir da mesma maneira. Bom, como eu disse, não pretendi esgotar o tema de maneira nenhuma, só expor para vocês, né, o pensamento de alguns clássicos da filosofia. Eu espero que vocês tenham gostado e gostaria muito de saber a opinião de vocês também. Coloquem aí nos comentários e até a próxima. Valeu!